Olá, olá, amigos. Muito obrigado, Mauro, pela sua apresentação. Esta é uma segunda apresentação da primeira apresentação, que foi sobre a transformação do indivíduo. Esta é a parte 2, que vai procurar criar, dar-vos a oportunidade de aquelas orientações que nós aprendemos na parte 1 e que eu vou voltar a dizer, possamos depois aplicar a qualquer problema na nossa vida, no nosso cotidiano. Então eu vou partilhar a minha tela convosco, mas antes de começar a fazer o resumo, eu encontrei uma apresentação do Secretário-Geral das Nações Unidas que eu penso que tem muito a ver com aquilo que na celebração dos 75, do 75º aniversário, que no fundo também a fé Bahá'í tem como visão para o mundo. Vamos ouvir. Today we face a global pandemic and worldwide people rightly raise their voices against racism. Confronting problems is a start, but we also have to solve them. We have a timeless guide to tackle our shared challenges and fix the world's fragilities. The guide is the United Nations Charter. The Charter was signed 75 years ago and its principles ring just as true today. Facing fundamental human rights, the equal rights of men and women, the dignity and worth of every person, international law and the peaceful settlement of disputes, better standards of life in larger freedom. These enduring values will carry us to a new future. A future where we stop harming the natural environment and start tackling climate change. Where we reject bigotry and celebrate the richness of human diversity. Where young people lead in the streets, in their schools, in society. The United Nations was founded before threats like cybercrime and online hate speech emerged. But our Charter shows how to rise to these challenges too. Let us realize this vision of peace, human rights and justice for everyone by joining together with humanity, with unity, with each other. Esta visão deste filme que as Nações Unidas nos dão e a visão que Baha'u'lláh nos apresenta para este tempo só pode efetivamente passar a acontecer e realizar-se se existir uma transformação individual de cada um de nós, desenvolvendo qualidades e virtudes e seguindo os ensinamentos de Baha'u'lláh, para que depois a nossa ação externa possibilite então que a sociedade, passo a passo, se vá podendo também modificar. Então, nesta apresentação, nós vamos falar das dinâmicas para a transformação individual e como podemos depois aplicá-las ao nosso cotidiano em todos os problemas, em todas as situações da nossa vida. Então, os objetivos desta apresentação é que, com este modelo que já foi apresentado na anterior palestra, mas que eu vou voltar a apresentar, é que sejamos capazes, utilizando este modelo, que é sistemático, poder refletir sobre cada problema e cada aspecto ou área da nossa vida cotidiana de uma maneira prática, para que possamos modificar aquilo que pode ser modificado, de modo a que os resultados levem a uma transformação, uma mudança e uma nova maneira de proceder. As palavras-chave de um processo de transformação, qualquer que ele seja, são mudança e ação. E todos nós sabemos o quão difícil é um processo de mudança. Quantas são as forças que parece que queremos mudar e dentro de nós e no exterior de nós não permitem que essa mudança aconteça ou fazem força para que ela não aconteça. Mas para que ela aconteça tem que haver ação, tem que haver vontade.
Então, esta apresentação da transformação individual apresenta como um modelo para que nós possamos olhar para nós com verdade. Temos que ser capazes de fazer algumas questões fundamentais. Essas questões são: quem sou eu? Qual é o propósito da vida? E o que é preciso para alcançar o propósito da vida? O modelo é aquele que o ser humano apresenta, dada a sua condição. O ser humano tem 3 poderes. É o poder físico, que é do nosso corpo, é o poder mental, que é da nossa mente, e é o poder espiritual, que está também ligado à nossa alma e a todos os processos de raciocínio. Temos 3 potencialidades. Temos a potencialidade do conhecimento, a potencialidade de aprender através da experiência e do erro, de descobrir os mistérios ocultos do nosso meio ambiente, através das ciências. Temos a possibilidade, o potencial de amar, e temos a faculdade e o potencial de decidir, do nosso livre-arbítrio. E isto pode ser feito para o bem ou para o mal. E existem 3 princípios que devem nortear o nosso proceder, a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. E os princípios são a verdade, a busca da verdade, a unidade e a justiça. Podemos fazer aqui uma relação em relação às potencialidades e aos princípios. E podemos relacionar o conhecer, a busca do conhecimento, com a busca da verdade. Podemos relacionar o amor com a unidade, porque o amor é a força que atrai, é a força que une, por oposição à força que separa, não é? E as nossas decisões estarem norteadas pelo princípio da justiça. Depois, compreendendo este princípio, enfim, compreendido como se processam estas interações, existem 6 práticas às quais devemos exercer todos os dias, para que possamos desenvolver-nos a todos os níveis. É a oração, a prática da oração diária, a leitura, o ensino, a meditação e o serviço, que falta aqui. Mais uma vez deixei esta pequena gralha, peço imensa desculpa, mas penso que à frente está. E a perseverança, que é o não desistir, o continuarmos, o sermos persistentes, porque as mudanças não acontecem com estalar de dedos. As mudanças exigem sacrifício, as mudanças exigem tempo, as mudanças exigem vontade. Então, temos aqui um conjunto de princípios, 16, no fundo, vocês vão ter 18 princípios, juntamente com as práticas, que todos em conjunto vão permitir exatamente que nós possamos avaliar e ajudar-nos a responder àquelas 3 primeiras questões. Portanto, são os poderes, o corpo, a mente e a alma, os potenciais, o conhecer, o saber, amar, a vontade de decidir e um propósito. Nasce agora um propósito. Qual é o propósito da minha existência? E para mim e para nós que somos Baha'is, o nosso propósito é conhecer a Deus, amar a Deus e servir a Deus. Aplicando em todas as áreas da nossa vida os princípios da verdade, da unidade
e da justiça. Mas vamos agora complicar um bocadinho mais as coisas e acrescentar aqui algo mais. Já vimos que a realidade que nós, como seres humanos, a nossa realidade é a realidade física, é a realidade mental e a espiritual. Mas nós relacionamos-nos. Relacionamos-nos connosco mesmo e relacionamos-nos com o nosso exterior. E relacionamos-nos com os outros. E é aqui que começam algumas, se calhar, a maior dificuldade do ser humano, que é exatamente as nossas relações com os outros. Porque as nossas relações com os outros são afetados pela nossa educação, pela maneira como nós pensamos, pela maneira como nós sentimos e pela maneira como nós agimos. E essa dificuldade dos relacionamentos acontece muito ao nível do lidar com as emoções e com os sentimentos. Por exemplo, hoje a nossa sociedade, esta sociedade consumista e o vazio que muitas pessoas, largo número de pessoas sente têm um sentimento de estarem incompletos e vão à procura de coisas exteriores a si para preencher esse vazio. E isto provoca um conjunto de adições que as pessoas vão desenvolvendo para tapar esses vazios. As compras, o jogo, o trabalho, o sexo, as drogas, o álcool, os computadores, os jogos de consola e por aí fora. Tudo isso são formas de preenchimento de um vazio, precisamente porque há uma dificuldade de relacionamentos e há uma dificuldade imensa em saber identificar, lidar com sentimentos e com emoções. E sempre que isto acontece, existe um desequilíbrio. E esse desequilíbrio repercute-se em todos os níveis. As adições, todas elas quais forem, em última instância, vão-se repercutir no físico, mas provocam um desequilíbrio emocional e um desequilíbrio mental. Ora, quando o ser humano está desequilibrado, não consegue ter relações equilibradas nem com os outros e muito menos com Deus. Porque o indivíduo que busca preencher o seu vazio com o exterior é um indivíduo que não tem Deus na sua vida. É um indivíduo vazio dessa componente, que é a componente espiritual. O ser humano nasce com estes poderes. Estes poderes são visíveis, mas nasce também com um poder latente, que é um poder que não é expresso, não é visível de imediato. O bebê nasce, tem um corpo, vai se desenvolvendo fisicamente e com o tempo vai desenvolvendo também a sua mente, não é? Mas todos nós sabemos que temos também uma alma. Nós também sabemos que temos uma alma que nos conduz à parte espiritual do nosso ser. Mas essa alma, esse espírito, precisa de ser acordado, precisa de ser despertado. Porque se ele não for despertado, fica adormecido. E então, esses desequilíbrios são mais visíveis na relação com o indivíduo com ele mesmo, na relação do indivíduo com os outros e na relação do indivíduo com Deus. Essa relação com Deus é substituída por Ele próprio. Ele próprio é o Deus. A criação nasceu de uma singularidade. Este diagrama ajuda-nos a perceber quem nós somos. A criação nasceu de um ponto, nasceu da singularidade. A ciência até agora estava na procura constante de descobrir o Big Bang, o ponto da criação. Mas foi de uma singularidade. E essa singularidade no ser humano são as células, a célula do embrião do bebê. Mas depois temos um corpo.
E esse corpo é a nossa natureza física, a nossa realidade física. E essa realidade física é aquilo que nos identifica com o animal, com o reino animal. E a mente é aquilo que nos identifica com uma das nossas naturezas, que é a natureza humana. E depois vem a outra natureza, que é a alma, que nos identifica com o espírito e que nos permite que nós possamos desenvolver qualidades e atributos que nos possam tornar divinos. As pessoas que desenvolvem mais qualidades e mais atributos são aquelas que vulgarmente, excepcionais, a quem nós chamamos santos, que existem, todos nós, vocês conhecem. Eu não vou estar a referir, mas da outra vez dei alguns exemplos. O São Francisco de Assis, alguns santos, pessoas na fé Bahá'í também que atingiram esse elevado desenvolvimento de qualidades e virtudes. Quando nós então perguntamos a nós mesmos qual é o propósito da vida, há pouco referiu-se que o propósito da vida era conhecer, amar e servir. Servir a Deus e servir a humanidade. Imaginem essas pás que estão aí como se fosse uma turbina de vento. Aquelas turbinas, aqueles moinhos de vento. Reparem que, à medida que nós saímos do centro, estamos a aproximar-nos de Deus. À medida que nos aproximamos, que ficamos junto ao centro, estamos junto da nossa natureza inferior. À medida que passamos de um estágio para outro em direção a Deus, começamos a desenvolver qualidades e virtudes que nos permitem aproximar do Criador. E reparem, nós podemos amar com o corpo, podemos conhecer com o corpo e podemos exercitar o nosso livre-arbítrio com o corpo. Mas quando o fizemos desta natureza, estamos próximos do nosso reino animal. Estamos próximos da nossa natureza animal. Estamos mais próximos da nossa natureza inferior. Mas a mesma coisa acontece também com a mente. Nós podemos amar também com a mente, podemos conhecer com a mente e podemos decidir com a mente, escolher com a mente. Mas permanece ainda no nível inferior, porque estamos no plano do ser individual, no plano do ser egocêntrico, do seu ego. À medida que saímos para fora, podemos começar a amar a Deus, a procurar a verdade e a fazer escolhas de acordo. E à medida que vamos saindo de dentro para fora, é como se... Imaginem um bebê ou uma criança. E imaginem, o bebê é como se fosse... Eu não sei se os amigos se lembram, mas eu lembro-me quando era miúdo, alguém me deu um daqueles moinhos de papel que rodavam quando nós soprávamos. Não gera energia. É bonito, é agradável, mas não gera energia. À medida que vamos conseguindo desenvolver e saindo da nossa natureza mais inferior para a nossa natureza inferior, e vamos aprendendo a verdade, procurando conhecer melhor a verdade, utilizando maiores graus de amor, decidindo de acordo com a vontade de Deus e os ensinamentos, no nosso exterior, na nossa relação com os outros, vamos criando um poder cada vez maior e estas hélices vão gerar grandes quantidades de energia que nós nem sequer conseguimos imaginar. E vejam, olhem para os exemplos das pessoas que conhecem e vejam aquelas que, desapegadas de si mesmo, ligadas ao serviço, ao altruísmo, desenvolvendo qualidades e virtudes, a capacidade que elas têm de atrair.
Então, a estrutura do ser tem a ver com a minha relação com Deus, mas não chega só à minha relação com Deus. E essa é uma das razões que as religiões têm sérias dificuldades em conseguir trabalhar aos 3 níveis. Porque não trabalham num nível mais do que nos outros, ao contrário da fé Bahá'í. A fé Bahá'í vem ajudar-nos e ensinar-nos e diz-nos que o equilíbrio está nos 3. No conhecimento, na procura da verdade, no exercício do amor para tomar decisões justas. E então precisamos de um quadro de referência ético-moral. E é esse quadro de referências ético-moral que vai conduzir as nossas escolhas em relação ao grau de conhecimento e como vamos usar, ao grau de amor para as decisões que tomamos. E isto é que provoca gradualmente, o equilíbrio do ser. E o equilíbrio do ser na sua relação com Deus, na sua relação com Ele mesmo. E quando isto acontece, a relação com os outros é também mais equilibrada. E então passa a existir um equilíbrio entre aquilo que se pensa, aquilo que se sente e aquilo que se faz. Esta é a verdadeira responsabilidade do ser humano. É quando ele consegue dominar a sua natureza inferior, seguindo orientações superiores. Princípio ético-moral e deixando que o seu ser interior, o seu espírito, se fortaleça. E quando isso acontece, a responsabilidade pode ser plena. Mas isto é um processo diário. É um processo diário. É contínuo. E pode funcionar ao contrário também. A sociedade assenta em 3 pilares. Os indivíduos, as comunidades e as instituições. Estes são os 3 elementos das sociedades. Curiosamente, na fé Bahá'í, nós falamos também muito nas 3 instituições, como os 3 pilares, de um processo, não é? Do processo de instituto, por exemplo, que são também os indivíduos, a comunidade e as instituições. De modo que viver a vida e a transformação individual, que é um processo contínuo de avaliação da realidade e procurando desenvolver ações que conduzam à mudança para que a nossa verdadeira natureza, a espiritual, cresça dentro de nós. Nós, como Bahá'ís, temos o princípio da unidade que nos guia e temos uma guia que nos ajuda a seguir esse princípio, que é a guia hoje da Casa Universal de Justiça. E depois temos o ato de serviço. O ato de serviço que acontece, porque o serviço é algo que só acontece verdadeiramente com desprendimento quando nós crescemos espiritualmente. Porque senão o serviço está envolvido no nosso ego. O nosso ego manifesta-se. Aliás, na relação com os outros, seja na família, seja nas empresas, seja inclusive até dentro das instituições da fé Bahá'í, quando não existir amor nem desprendimento, existe a dissensão e o conflito. Acontece em todas as áreas da vida humana. E o princípio que norteia é o princípio da justiça. Abdu'l-Bahá falava exatamente numa metáfora, que era a metáfora do cavalo e do cavaleiro. E nós somos o cavalo e o cavaleiro. A nossa natureza inferior é o cavalo. E a nossa natureza superior é o cavaleiro, que é a nossa natureza espiritual. Quando nós conseguimos afastar-nos do tal ponto em direção a Deus, conseguimos desenvolver a nossa natureza superior, o que significa que o cavaleiro comanda o cavalo. Mas quando ficamos presos à nossa natureza inferior,
à nossa parte física e mental, é o cavalo. É o cavalo que faz as escolhas. E as escolhas às vezes não são acertadas, porque o cavalo segue os seus instintos da natureza. E é selvagem e corre livre e quer ser livre. Mas nós, seres humanos, a nossa liberdade não é a mesma. Temos um entendimento diferente da verdade. Para a ação e a mudança, eu gosto muito destas palavras que vou partilhar convosco, tentando ilustrar um pouco o que eu tenho estado a dizer. Ó companheiro do meu trono, nenhum mal deves tu ouvir nem ver. Não te rebaixes, nem suspires, nem chores. Nenhum mal deves falar. Agora perdi-me. Para que não o ouças falado a ti, nem aumentes as faltas alheias, a fim de que as tuas próprias não se afigurem grandes. Não desejes a humilhação de ninguém, para que não se torne evidente a tua própria humilhação. Vive, pois, os dias da tua vida, os quais são menos do que um momento fugaz, mantendo sem mancha a tua mente, imaculado teu coração, puros teus pensamentos, santificada a tua natureza, de modo que, livre e contente, possas abandonar essa forma mortal, recolher-te ao paraíso místico e habitar, para todo o sempre, no reino eterno. Esta palavra oculta, é uma guia ética ou moral para o nosso comportamento na nossa relação com os outros. Uma das principais causas do desentendimento entre as pessoas é exatamente a forma como cada um apreende a verdade. Cada um tem a sua forma de apreender a verdade. E são essas diferentes formas de apreender a verdade que muitas vezes causam dissensão. Porque as pessoas acham que a sua verdade é a verdade que está certa. Em oposição à verdade do outro. E vem a crítica, e vem a maldicência, e vem o falarmos de A, de B e por aí fora. De modo que esta é uma das guias que nos ajuda a aproximar-nos de uma conduta assente no princípio da verdade. Já tinha falado há pouco da similitude entre a sociedade e a maneira como a fé também se organiza administrativamente, através do processo de instituto, do indivíduo, das pessoas e das comunidades, o que é muito curioso também. E depois temos uma carta aqui de Shoghi Effendi que eu escolhi, que é exatamente, nos mostra também e nos orienta numa guia sobre como viver a vida. E diz ele: a coisa mais importante é viver a vida. Ter nossas vidas tão saturadas pelos ensinamentos divinos e pelo Espírito Bahá'í que as pessoas não podem deixar de ver uma alegria, um poder, um amor, uma pureza, uma radiância, uma eficiência em nosso caráter e trabalho que nos distinguirão das pessoas de mentalidade mundana e farão com que elas perguntem: qual é o segredo desta nova vida em nós? Devemos tornar-nos inteiramente desprendidos e devotados a Deus? De tal modo que todos os dias e em todos os momentos busquemos somente aquilo que Deus gostaria que fizéssemos e da maneira como Ele gostaria que o fizéssemos. Se fizermos isto com sinceridade, teremos perfeita unidade e harmonia com os outros. Onde há deficiência de harmonia, há falta de verdadeiro espírito Bahá'í. A não ser que possamos demonstrar esta transformação em nossas vidas, este novo poder, este mútuo amor e harmonia, os ensinamentos Bahá'ís serão apenas um nome para nós. De uma carta de 14 de fevereiro de 1925, escrita em nome de Shoghi Effendi a um crente individual. Amigos,
nós temos nos ensinamentos Baha'u'lláh, na prática de vida e no exemplo de Abdu'l-Bahá, na forma extraordinária como Shoghi Effendi implementou o desenvolvimento do processo da fé no mundo, as guias e os ensinamentos deste pequeno modelo que eu vos apresentei. Eu apenas sintetizei no modelo todos os ensinamentos e as guias que temos à nossa disposição. Mas, no fundo, também essas guias existem nas outras religiões, como Baha'u'lláh nos vem ensinar através da revelação progressiva, simplesmente adaptada a cada tempo. E para o nosso tempo é a guia Baha'u'lláh. E hoje, da Casa Universal de Justiça. Portanto, para que nós possamos desenvolver em nós e elevar-nos do tal centro e afastar-nos cada vez mais para desenvolvermos a nossa parte espiritual, uma das coisas que é essencial é a tal busca da verdade, e na tal busca da verdade admitirmos o princípio, desenvolvermos o princípio da admissão, o princípio da aceitação da nossa condição, de olharmos para nós, vermos quem nós somos verdadeiramente, a resposta às primeiras perguntas que fizemos, quem eu sou, e para isso precisamos de olhar para a verdade acerca de nós. E depois aceitarmos-nos. E quando existe desequilíbrio nas nossas vidas, conseguir identificar onde é que o desgoverno das nossas vidas se revela. Se é nas nossas relações com os outros, se é na gestão económica da nossa vida, se é na falta de cuidado com a minha saúde. Esta é uma lacuna grande que eu tenho, meus amigos, porque eu ainda não deixei de fumar. Mas cada vez que falo nisto, a culpa é maior. Porque isto desgoverna a minha vida. O fumar desgoverna. Faz-me sentir mal e por aí fora. Quando conseguimos identificar a verdade, sabemos através do amor, o amor de Deus, que há uma solução. E sabendo que há uma solução, desenvolve-se a esperança. Mas a esperança é vazia se não houver ação. É preciso que haja ação. E então temos que tomar uma decisão. E a decisão é fazer então tudo o que está ao nosso alcance para viver de acordo com a solução. E isto é feito através do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, do uso dessa faculdade. E para que possamos desenvolver esta busca da verdade, é também necessário desenvolver alguns princípios espirituais no plano do ser. E esses princípios são a honestidade, que é a capacidade de nós sermos verdadeiros connosco mesmo, sabermos identificar aquilo que pensamos, aquilo que sentimos e a forma como agimos. A mente aberta para deixarmos de ser Deus, deixarmos de ser os detentores da verdade e passarmos individualmente a buscar essa verdade fora de nós, não dentro de nós. E a boa vontade para pôr em prática aquilo que aprendemos. E depois, o princípio essencial, que é aquilo que Baha'u'lláh e Deus, em todas as religiões, nos pede. É entregarmos a nossa vontade aos cuidados da vontade de Deus, sendo nós apenas responsável pela maneira como usamos o nosso conhecimento, empregamos o nosso amor e tomamos as nossas decisões. É a tal responsabilidade. Que o relacionamento com o eu saia de um plano egocêntrico para um plano virado para o mundo, virado para os outros, virado para o serviço. Porquê? Porque eu deixei de ser Deus. Eu passei a ter um relacionamento com o Criador. Porque eu sou uma criatura. Eu não sou o Criador. Eu sou a criatura. E muitas vezes, neste mundo material, a criatura confunde-se com o Criador.
Repara em todos os planos da vida, nas relações das famílias. Aquilo que a sociedade mundana e a sociedade presente mostra é cada vez mais a dissensão e o desagregamento da pedra basilar da estrutura da sociedade. A família desagregada, os casamentos que duram cada vez menos tempo e por aí fora. Então, as guias espirituais para a ação vamos encontrar nos manifestantes divinos. Porque Deus pertence a um plano que não é o nosso. Nós estamos num grau inferior. Nós jamais vamos compreender Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua graça, apresenta-nos de tempos a tempos os manifestantes divinos que permitem vir dizer-nos à humanidade como a humanidade se deve comportar para se continuar a desenvolver. Porquê? Porque nós somos o pináculo da criação. Há pouco o Vahid perguntou-me qual foi uma oração uma epístola que eu tinha postado aí há dias. A epístola é 130, Vahid, e está na seleção dos escritos de Baha'u'lláh. E é uma guia para a minha condução para a ação no meu cotidiano. E também tenho uma outra guia, porque eu, como vos disse, venho de uma educação católica, cristã, e tenho como guia também a oração de São Francisco. Curiosamente, eu só comecei a compreender a oração de São Francisco quando comecei a compreender os ensinamentos de Baha'u'lláh. E aí parece que as coisas se foram desvelando e tornando-se mais verdadeiro. É curioso que esta mudança e esta transformação ocorre quando nós começamos a desenvolver fé. E a fé é exatamente quando nos afastamos, quando começamos a desenvolver qualidades e virtudes espirituais e quando o centro da nossa vida passa a ser conduzido por Deus. Baha'u'lláh tem uma pequenina epístola onde ele diz o que é fé. E ele diz: considera a tua fé como uma árvore. Seus frutos, folhas, ramos e galhos são e serão sempre a fidedignidade, a veracidade, a integridade e a tolerância. Vejam, queridos amigos, como é tão grande o ensinamento que está aqui e que nos diz efetivamente o que é a fé. Fé é ação. Fé é o desenvolvimento e o meu caminhar em direção à fidedignidade. Fidedignidade é de ser digno de crédito e ser fiel a Deus. Porque Deus é fiel a mim. Ser verdadeiro, a busca da verdade. A integridade é o ser que na sua escolha usa exatamente o grau certo de conhecimento, utilizando o amor certo para tomar as decisões certas. É aquele que age não de acordo com as pessoas e as circunstâncias, mas de acordo com os princípios. Independentemente de quais sejam as pessoas e quais sejam as circunstâncias. Eu posso ter fome, não ter que comer. E posso escolher ir roubar. Mas posso ter fome, não ter que comer e não escolher roubar. Porque não roubar é um princípio. E encontrar outros meios para saciar a minha fome. Através do trabalho, através de outras coisas, de fazer algo de bom a outra pessoa. Não interessa. É uma escolha sempre minha. Individual. E então, isto é um processo dinâmico e contínuo. Esta busca da verdade deve ser feita a cada dia, para que eu possa avaliar os desvios. Primeiro ver a realidade, ser honesto, ser verdadeiro. E depois, se conseguir encontrar quais são as minhas lacunas. Se eu não estou a usar de forma correta o meu conhecimento, se eu não estou a usar de forma correta o grau de amor necessário nas escolhas que faço.
na relação comigo, com os outros e com Deus. Por isso, Bahá'u'lláh, nas palavras ocultas, nos diz: examina-te a ti mesmo a cada dia, antes de seres instado a prestar contas, porque a morte sem pronúncio haverá de te sobrevir e serás certamente chamado a responder pelos teus atos. E isto é o caminho para a tal constante da pergunta que devemos ter sempre presente em nós. As três principais perguntas: quem sou eu? Qual é o propósito da vida? E o que é que eu devo fazer para seguir esse propósito da vida? Mas tudo isto vem com um conjunto de instruções. Isto a cada dia. E então, a cada dia, nós devemos orar, rezar. Mas não é de uma forma aleatória. Também existem instruções. Eu tinha dito que estas orientações, todo este modelo, eu fui encontrar plasmado em cartas da Casa Universal de Justiça, que na primeira apresentação, estão as datas e a quem se dirigiram. Se os amigos tiverem curiosidade de saber. Então, devemos orar diariamente. As orações são obrigatórias. Mas como? Com um coração puro e num estado de completa devoção. Devemos ler diariamente. Mas ler o quê? Ler a palavra criativa, de manhã e à noite. Com atenção. E como? Como ler? Com atenção, com reverência e com pensamento, pensando sobre elas. Depois, devemos a cada dia também ensinar. Para pessoas que não são barrais, ensinar, se calhar é um termo que eles terão dificuldade em compreender. Podemos usar instruir, capacitar. E isto, como é que nós ensinamos? Isto está trocado, desculpem. Mais uma outra gralha. Sabem o que? Eu vou-vos contar um segredo. E usando este exercício, eu estou a falhar no uso do meu conhecimento. Não estou a usar os meus poderes da melhor forma. Porquê? Porque, como bom português, que acaba por ser um mau português, faço sempre tudo em cima do joelho, achando que em cima do joelho tenho mais produtividade. E não é verdade. Ficam sempre falhas. Portanto, ensinar é ensinar no sentido de buscar a verdade, usando o grau certo de amor para tomar as escolhas certas, apoiado num quadro de referências ético-morais que nos são dados pelos ensinamentos da fé Bahá'í. O serviço é exatamente o exercício e o resultado de uma caminhada em direção a sairmos da nossa natureza inferior para a nossa natureza superior. E então, quando verdadeiramente servimos de uma maneira não egoísta, sem pensar em nós, mas pensando em servir os outros, em direção à unidade. Devemos também, diariamente, meditar. E este é um processo também individual. E Shoghi Effendi, nos 5 passos da oração, ensina-nos e diz-nos que meditar, para que possamos meditar, é condição necessária. E o processo de meditar é o processo de compreender a palavra criativa. É o processo de questionarmos a nós mesmos. E é o processo de ouvirmos a nossa natureza espiritual. Para isso precisamos de desenvolver a tal relação de fidelidade e de constância. E devemos perseverar. E perseverar é perseverar no quê? Perseverar é alcançar cada vez graus mais elevados de verdade, desenvolver cada vez mais comportamentos e atitudes amorosas, de modo a que, nas minhas decisões, eu possa cada vez ser mais justo na minha relação com os outros, na minha relação com Deus e comigo mesmo. Portanto, este é o conjunto de instruções que nós
e de práticas que nós devemos fazer cotidianamente. Mais uma vez, nas palavras ocultas, Bahá'u'lláh diz-nos: ó Filho do Espírito, a mais amada de todas as coisas, a meu ver, é a justiça. Não te desvies dela, se é que me desejas, nem a descures para que eu em ti possa confiar. Nela te apoiando, verás com os teus próprios olhos e não com os alheios. Saberás pela tua própria compreensão e não pela compreensão do teu semelhante. Pondera isto em teu coração, como te incumbecer. Em verdade, a justiça é a minha dádiva a ti e o sinal da minha misericórdia. Guarda, pois, ante os teus olhos. No exercício da nossa vontade, no exercício do nosso livre-arbítrio, que são as nossas ações, este é o princípio que deve nortear todas as nossas ações. É o princípio da justiça. E aqui está claramente referido isso nas palavras de Bahá'u'lláh. Se os amigos fizerem uma relação usando este modelo, que é um modelo que encontramos na fé Bahá'í e nas guias dos ensinamentos Bahá'ís e da Casa Universal de Justiça, vamos verificar que as palavras ocultas e os 7 vales são exatamente as guias orientadoras que nos ajudam a sair dos tais planos inferiores para o tal plano superior. Tenho mais um exemplo em relação às palavras ocultas para evidenciar isto, do uso do desenvolvimento destes poderes, destas potencialidades e destas capacidades, nesta palavra oculta que diz: ó Filho do homem, a minha calamidade é a minha providência. Exteriormente é fogo e vingança, mas interiormente é luz e misericórdia. Apressa-te para ela, a fim de que venhas a ser uma luz eterna e o espírito imortal. É este o meu mandamento a ti. Observa-o. Amigos, vejam, lembrem-se um pouco daquela imagem que eu falei das pás do moinho de vento. E quanto maior for o desenvolvimento, porque as calamidades são provas que vão gerar mais energia, quanto mais afastados nós estivermos da nossa natureza física. Já não as vamos ver como calamidades, mas sim como forças que vão permitir que nós possamos continuar a desenvolver as nossas qualidades e as nossas virtudes espirituais. Esta é a oração de São Francisco, que é também uma guia do nosso comportamento em termos de escolhas e de atitudes e de comportamentos para a ação. E finalmente, ainda falta uma, há uma oração que é realmente chamada de oração e foi adotada precisamente por os grupos de autoajuda das pessoas que desenvolvem dependências. Foram aquelas pessoas que vão à procura no exterior aquela insatisfação que sentem interiormente. Por exemplo, os alcoólicos anónimos, os narcóticos anónimos, os dependentes de jogo. E este senhor, Reinhold Niebuhr, foi um psicólogo americano, ele é de origem alemã, e escreveu esta oração. Eu vou só ler o básico que diz: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e a sabedoria para conhecer a diferença entre umas e outras. Sugiro que quem não conhece, que leia e medite. E aqui está a outra guia que nos faz sair de um modo de estar autocentrado para um modo de estar virado para o exterior, que é a Epístola 130, que para mim é muito bonita e é uma guia para mim, que está na seleção dos escritos de Bahá'u'lláh. Devido ao tempo, não vou ler.
Então, amigos, de tentar pôr isto em prática. Porque esta era uma prática. Esta vai ser uma prática que o Mauro depois vai convidar os amigos. Mas antes de irmos para a prática, mesmo aqueles que não gostam de matemática, facilmente vão compreender esta pequena fórmula. O conhecimento vezes o amor vezes a decisão é igual ao valor dessa mesma decisão. Ok? O que é que quer dizer? Quanto maior... Reparem, eu posso agir... Vou dar um exemplo. Eu posso agir numa inverdade. Acreditar numa coisa que não é verdadeira. Usando esta fórmula, mesmo que use amor, mesmo que a minha decisão seja a correta, em termos matemáticos, qual vai ser o valor da decisão? É negativo. São duas positivas e uma negativa. Mas agora imaginem que eu tenho uma falsa verdade. Não sou capaz de agir com amor. Mas a decisão que eu tomo é a correta. É aquela que está assente na justiça. 2 negativos dá positivo. O valor da decisão é positivo. Queridos amigos, se qualquer das nossas atitudes ou comportamentos tiver as 3 negativas, estamos em sérios problemas na nossa vida, na relação connosco, com os outros e com Deus. Vou agora dar dois pequenos exemplos. Normalmente, como disse, um dos grandes problemas que nós temos são os problemas de relacionamento. Por exemplo, em termos de família, um relacionamento com um irmão ou com um cunhado, não interessa agora. Um exemplo. Nós podemos olhar essa dificuldade que temos à luz deste modelo. Por exemplo, como no meu relacionamento com ele, será que eu estou a usar? Será que a primeira pergunta que eu devo fazer quando estou com um problema desta natureza é perguntar-me a mim mesmo qual é a verdade. Porque a minha verdade pode ser diferente da verdade dele. Estamos a ver. E os problemas surgem exatamente das diferentes visões da verdade. Portanto, a primeira coisa a fazer é perguntar-nos qual é a verdade. Depois perguntamos-nos se estamos a usar os graus de amor adequados. Será que eu estou a usar algum amor ou estou-me a dirigir a ele dizendo: epá, tu estás errado, tu és mau, porque a verdade é esta e esta e esta, e agir com um tom agressivo, sem amor? O que é que vocês acham que vai ser o resultado de uma atitude desta natureza, usando a tal fórmula? Seguramente que será negativo. Ora, é o olhar para esta verdade, fazer esta pergunta, tentando aplicar este modelo, que nos vai permitir aproximar-nos da verdade. E a verdade é só uma. Não é a minha, nem só da outra pessoa. É aquela que está assente nos princípios. Nos princípios da unidade, nos princípios da justiça. Queridos amigos, dei-vos um pequeno exemplo. Vocês agora, e estou certo que os moderadores desta prática dinâmica que vai acontecer, eles vão ser capazes de guiar esta pequena experiência, é que vocês sejam capazes de identificar um problema das vossas vidas e, à luz deste modelo, consigam olhar a verdade, qual o grau de amor para a resolução de problema que deve ser tomado, ou mais ou menos, e se estão próximos da justiça e qual deve ser o caminho para a justiça. Queridos amigos, peço desculpa por me ter alongado tanto, não fazia intenção da minha parte, mas foi assim. Muito obrigado por me ouvirem e pela paciência que tiveram.